Olá, professores, professoras, tudo bem? Sandro Fernandes aqui para mais uma resenha, para mais um bate-papo sobre um dos capítulos do livro Aulas de Física com ProEnFis, ok? Hoje nós vamos dar uma viajada por um tema interessante, que a gente às vezes tem alguma dificuldade para levar para a sala de aula, né? Às vezes a gente não consegue equipamento para fazer atividade experimental, tem alguma dificuldade, mas nós vamos trazer para vocês aqui uma proposta inovadora, fácil de levar para a sala de aula, utilizando material de baixo custo, para você poder trabalhar circuitos elétricos, né? Circuitos simples, com seus alunos, tanto de ensino fundamental, né? A BNCC, de acordo com a BNCC, os alunos já têm um primeiro contato com circuitos elétricos no ensino fundamental, 2, e também para alunos do ensino médio, normalmente acontece aí na terceira série do ensino médio, ok? Lembrando aí que é um tema muito recorrente nas provas do Enem, né? Nós temos algumas provas do Enem aí que chega a ter 4, 5 itens envolvendo eletrodinâmica, então é um tema muito recorrente. Então esse capítulo, né, que está dentro de uma das partes do livro Eletricidade e Magnetismo, ele fala de circuitos elétricos, montando circuitos elétricos para levantar hipóteses sobre fenômenos físicos do nosso querido Matheus Silva Soares. Uma verdadeira preciosidade, convido a todos também no final para dar uma olhada no trabalho de conclusão de curso do Matheus, ok? Esse trabalho, ele é preparado, né, para você aplicar. O número de atividades previstas são 2, quer dizer, o Matheus ele fez algumas aplicações em escolas, né, particulares e públicas, e ele fez em 2 encontros, ok? Quantidade de aulas 4, isso quer dizer que ele fez 2 encontros, cada encontro com 2 tempinhos foi suficiente para construir essa proposta, ok? Olha que interessante a composição do kit, né? Esse kit ele tem aqui baterias, tem lâmpadazinhas, está vendo aqui a bateria? Ó. Tem aqui uma bateria de 1,5 volts, aí você tem aqui 3 volts, porque ele coloca 2 pilhazinhas, né? Tem aqui ó, algumas lâmpadas, aquelas lâmpadas pingo. Lâmpada pingo ainda é fácil de você conseguir na internet, nesses sitezinhos da vida aí. Você consegue comprar inclusive quantidade de lâmpada com preço bem baixinho, bem adequado, ok? Então esse é o kit que ele criou, fácil, né? Utilizando fios aqui, utilizando pregador, pilha, que é fácil, né? E olha só o material disponível. É o que você vai precisar para montar esse kit, para fazer essa atividade com seus alunos. Olha aqui, ó. Material disponível. Uma fonte de 1,5 volts, ele usou como fonte uma pilha, uma fonte de 3 volts, porque na verdade ele colocou 2 pilhas, né, em série, 2 lâmpadas iguais, que são essas lâmpadas pingo, um resistorzinho. Ah, Sandro, eu não vou conseguir um resistor não. Que isso, gente? Vai ali em Cascadura, vai numa loja de eletrônicos, o rapaz não vai nem te cobrar se você disser que é professor. E 4 garras jacaré. Ué, garra jacaré, Sandro, também vai dar trabalho fazer isso. Não, porque o Matheus, ele desenvolveu uma proposta que a gente vai usar só pregador e fiozinho, ok? Tanto que ele dá orientação aqui, ó. Quando você for conectar, por exemplo, um resistor a uma lâmpada, você vai usar esse pregadorzinho aqui e aqui. Você vai grudar o pregadorzinho num fio e no outro para fazer a conexão, ok? Já no início da atividade, ele faz uma relação interessante entre os componentes que ele vai usar e o símbolo que a gente usa nos circuitos, né? Então aqui ele mostra o que vai ser a fonte, o que vai ser a lâmpada e o que vão ser os resistores. Aqui ele faz mais uma descrição da atividade dele, aqui ó, dividindo nas 2 partes, 3 horas. É claro, se você tem mais tempo disponível, você pode explorar um pouco mais. Se você também tem menos tempo, você pode aplicar só uma parte da atividade, ok? Os conceitos que previamente os alunos precisam conhecer e os conceitos que vão ter sistematizados, serão sistematizados ao longo da aplicação, ok? E aí começa a nossa atividade, olha que legal. Os alunos vão receber isso aqui, ó. Eles vão receber esse primeiro circuito. Aí ele nunca teve contato com o circuito elétrico. Não, mas ali em cima já tem uma legendazinha. Ele sabe que isso aqui é a fonte.
ele sabe que isso aqui é a lâmpadazinha, ok? Então ele vai ter que fazer o quê? No primeiro circuito que ele vai montar, vai pegar a pilha de quanto, Sandro? 3 volts está aqui, ó, uma fonte de 3 volts. Vai pegar uma lâmpadazinha e 2 garras jacaré. Vai pegar isso e vai montar esse circuito 1. Depois, para o circuito 2, ele vai manter a mesma fonte, vai pegar agora 2 lâmpadas e 3 garrinhas jacaré e vai montar esse segundo circuito, ok? Você que é professor, professora de física que está aí, já sabe o que está por trás disso. Quer dizer, ele está usando uma mesma fonte, a fonte de 3 volts, só que em um circuito ele está montando uma lâmpada e no outro ele está colocando 2 lâmpadas em série, ok? Tem algumas perguntas sugestivas, vale a pena você, se quiser usar essas perguntas, porque olha que interessante. Essa letra A aqui, ó, faça isso com seu aluno. Antes de montar os circuitos, compare como seriam os brilhos das lâmpadas L1, L2 e L3. Aí você fala, Sandro, claro que ele vai dizer que quando você colocar as 2 lâmpadas, vai ter uma queda do brilho. Garanto que não. Porque é uma primeira conexão que ele vai fazer, e a gente percebeu isso durante as aplicações, Mateus chamou atenção para isso, que ele pode relacionar com a casa dele. Não, lá em casa tem várias lâmpadas iguais, elas têm o mesmo brilho. Então acho que o brilho não vai ser influenciado, não. E aí o que o aluno vai fazer aqui? Vai pegar o material e vai fazer a montagenzinha. Olha que lindo que fica a montagem, olha como é fácil montar. Olha aqui a nossa fonte. Aqui, ó, a garra jacaré, fazendo a conexãozinha aqui e fazendo a conexão aqui. Essa é uma garra. A outra garra jacaré fazendo a conexãozinha aqui e fazendo a conexãozinha aqui. Olha aqui a lâmpada acesa, show de bola. Uma lâmpada. Depois ele colocou o quê? As 2 lâmpadas em série. E aí o estudante, o grupo, logo percebeu, caramba, quando nós usamos aqui uma mesma fonte e colocamos 2 lâmpadas, ele pode até não saber o que é em série ainda, concorda? Em sequência, o brilho da lâmpada diminuiu, ok? Não deixe de ler todo o conteúdo desse capítulo, porque tem algumas considerações aqui que são importantes, tá? E que eu sei que você usa na sua aula. Por exemplo, a gente vai desconsiderar a resistência dos fios de conexão. Isso é uma coisa que vale a pena a gente falar com o aluno. Já que um fio também é um resistor, mas a gente tem que combinar isso com o aluno, tem que mostrar para ele que a resistência é desprezível quando comparada com a resistência da lâmpada. Legal? Aí você fala, poxa, bacana. Aqui o aluno já vai ter uma primeira percepção. Olha as variáveis, tá, gente? Você está usando uma mesma fonte e aí você está colocando uma lâmpada ou 2 lâmpadas, ele já percebeu a diferença do brilho, tá bom? Aí, ó, a proposta agora é fazer o seguinte, ó. Uma fonte de 3 volts, como ele tinha montado, ok? 2 lâmpadas e as 3 garrinhas aqui, jacaré. E no outro ele coloca só uma lâmpada, mas só que coloca uma fonte de 1,5 volts. Ou seja, ele começou a mudar agora a variável que ele está usando, ok? E aí o que é interessante? Aqui o aluno percebe que o brilho vai ficar muito próximo. Ou seja, ele colocou só uma lâmpada, ele colocou só uma fonte e ele percebe que o brilho fica igual quando você coloca uma fonte de 3 volts e 2 lâmpadas. Eu acho que aqui começa a surgir em alguns grupos, em alguns estudantes, esse raciocínio de proporcionalidade. Alguma relaçãozinha com a fonte, com a DDP da fonte e o brilho de acordo com a quantidade de lâmpadas que você tem. Assim segue o roteiro do Mateus. E olha que interessante agora. Agora a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai manter a mesma fonte, 3 volts, só que agora ele muda a geometria. Olha que bonito, gente. Olha que legal. Aqui o aluno vai ver que a fonte de 3 volts dá aquele brilhozinho natural da lâmpada pingo. Antes ele tinha colocado 2 lâmpadas e o brilho diminuiu. Agora tem uma conexão em que ele coloca os mesmos 3 volts, coloca 2 lâmpadas, só que o brilho, ó, ficou igual. Olha que bacana. Será que aqui já dá para levantar algum bate-papo com os estudantes e perguntar para ele, na casa de vocês, qual será o tipo de conexão que a gente tem? É mais parecido com o circuito 1, é mais parecido com o circuito 4 que ele está mostrando aqui, ok? Então olha que interessante. Mantemos a mesma DDP, mantemos a mesma tensão, só que os brilhos são iguais, ok? Lembrando que toda essa discussão sobre o que o professor pode perguntar, como que isso vai ser explorado, tem a orientação aqui para vocês, ok?
Mais um circuitozinho. Agora ele faz o quê? Olha aqui, ó. Coloca uma fonte de 3 volts, só que agora ele coloca 2 lâmpadas em série. E aqui ele coloca uma fonte de 3 volts e as duas em paralelo, ok? Mostrando que em paralelo tem essa vantagem de você ficar com um brilhozinho igual. Bacana? Na parte 2 do circuito, gente, vamos supor, você conseguiu o resistorzinho? Beleza. O que a gente pode fazer agora? A gente pode colocar o resistor no circuito junto com a lâmpada. E aí, gente, tem essa discussão aqui no capítulo, tá? Que a lâmpada incandescente, ela pode ser tratada como um resistorzinho. Legal? Ah, e você fala assim, poxa, Sandro, mas lâmpada incandescente nem se usa mais. Então, você não tem visto as questões que têm aparecido por aí, hein? Recentemente, eu digo esse ano, gente, a UERJ colocou uma questão lá no exame de qualificação que quando você vê o desenho, muito parecido com uma lâmpadazinha incandescente. As lâmpadas incandescentes, elas continuam aparecendo ainda em muitos vestibulares e em livros didáticos, ok? Então aqui, ó, olha que legal. Colocou só a lâmpada em série com a fonte. Aqui ele colocou a lâmpada e o resistor. Imediatamente o aluno vai perceber, ih, caramba, esse resistor ele está fazendo o mesmo papel que a lâmpada, professor, porque quando eu coloquei o resistor, o brilhozinho da lâmpada também caiu. Então olha que bacana, você nem vai precisar falar para ele que aquele resistorzinho tem uma função parecida, não é exatamente a mesma, né, porque tem o brilho, mas tem uma função parecida com a lâmpada. E isso é muito legal. Olha, você vai construindo isso ao longo da atividade e os alunos vão evoluindo com esses conceitos, ok? Aqui ele coloca 2 lâmpadas em série, tá vendo? Ó, com uma fonte de 3 volts. E aqui ele coloca uma lâmpada com um resistorzinho, mostrando ali a redução do brilho muito parecido, ó. Se você analisar, e se você fizer na prática, você vai perceber, né? Olha o brilho dessa lâmpada aqui com o brilho dessa lâmpada aqui, como é que é muito próximo do brilho dessa lâmpada. Aí você fala, ih, caramba, o aluno vai perceber que esse resistor está trocando praticamente de posição com a lâmpada. Bacana? Muito legal, né? Muita coisa bacana para explorar. E aqui, gente, aqui tem uma coisa muito bonita. Dá uma olhadinha nisso aqui. Olha o que o Matheus fez, que sagacidade. E você vai concordar comigo que isso aqui é um problema para a gente, né? O que acontece quando a corrente passa por um resistor? Ela diminui, professor. Não, ela não diminui. As cargas não vão desaparecer. Então existe uma pré-concepção em relação a perder corrente quando a corrente passa por um resistor. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito no início, né? Ao longo do tempo ele vai perceber que tem o potencial ele é distribuído e nessa atividade ele vê bem quando você usa uma ou duas fontes, mas a corrente vai ser a mesma ao longo do circuito quando você tem um circuito como esse aqui, ó. Perceberam aqui a sutileza? Primeiro ele colocou a lâmpada, depois o resistor. Depois ele colocou o resistor e a lâmpada. É claro que você vai pedir para montar esse circuito e vai perguntar para ele, gente, vai ter diferença? Tem alguma diferença botar o resistor antes ou depois da lâmpada? Porque alguns estudantes podem pensar o quê? Ah, como o resistor está antes da lâmpada, ele vai roubar energia e a lâmpada fica mais fraquinha. Gente, isso é um distrator maravilhoso. É óbvio que o aluno pode pensar isso. E é tão bom quando ele pode mostrar que não é isso, né? Ele pode levantar uma hipótese e perceber, fazendo o experimento, que isso não acontece. Então é legal aqui ele perceber que, independente se você colocar o teu resistor antes ou depois, a lâmpada vai ter o mesmo brilho, quer dizer, a corrente vai ser a mesma que está passando na lâmpada, ok? Isso é muito bonito, é muito importante para você mostrar para o estudante que não vai ter nenhuma alteração no valor da corrente quando você tem esse circuitozinho em série, ok? Mais uma montagenzinha legal. Aqui ele colocou o resistor entre as duas lâmpadas, tá vendo, ó? Tá certo? Então aqui, ó, botou uma lâmpada, um resistor e uma lâmpada, tudo em 3 volts, e aí é claro que o aluno vai perceber, gente, professor, a lâmpada não está quase acendendo. Exatamente. E aí você vai mostrando para o aluno essa proporcionalidade, né? Quer dizer, você tem uma mesma fonte, conforme você vai colocando mais lâmpadas ou resistores em sequência, vai que você não tenha dito ainda de associação em série, ok? Ele vai chegando a essa conclusão. Gente, olha só, finalizando aqui agora. Uma atividade fácil de ser criada, fácil de ser levada para a sala de aula,
consiga os pedacinhos de fios, pregador, peça para os alunos montarem essas garrinhas jacaré, eles mesmos vão montar. Lâmpadazinha, aqui tem um suporte para lâmpada, tá vendo? Mas nem precisa, você consegue botando com durex as duas lâmpadas em série, as duas pilhas em série para você utilizar, tá bom? Olha, para finalizar aqui tem o QR Code, ok? Dá uma visitada no trabalho dele, que tem muita pergunta bacana para orientar a sua aplicação, tá bom? Então, olha só, o título do trabalho dele. Quem tem medo de ensino por investigação? Gente, só tem medo do ensino por investigação quem não conhece o ProInfis, quem não conhece as nossas atividades, porque aqui está tudo prontinho para você levar para a sala de aula. Montando circuitos elétricos para levantar hipóteses sobre fenômenos físicos, ok? Trabalho de conclusão de curso dele, trabalho de conclusão de curso que foi orientado pelo professor Vitor Kosic, também do ProInfis, também colaborador e professor lá do Colégio Pedro II de São Cristóvão. Valeu? Gente, um abraço, tudo de bom para vocês e no próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra atividade que vai estar envolvendo um outro ramo da física, tá bom? Um abraço e até lá. E todos, vocês acabaram de ver aí a apresentação do material pelo professor Sandro Fernandes, do Colégio Pedro II aqui do Rio de Janeiro, material do professor Matheus Silva Soares, do nosso livro Aulas de Física com o ProInfis. Como vocês viram, o título do trabalho é Montando Circuitos Elétricos para Levantar Hipóteses sobre Fenômenos Físicos. Eu sou Roberto de Moraes, eu sou um dos organizadores do livro e estou aqui com o professor Matheus para fazer esse bate-papo rápido sobre o capítulo que vocês acabaram de ver. E aí eu queria pedir para você, Matheus, se apresentar rapidinho aí pro pessoal, por favor. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Matheus Silva Soares, eu sou um dos autores do livro do ProInfis, lançado recentemente. A minha formação é em licenciatura em Física pela UFRJ. Eu entrei em 2015 no primeiro semestre e terminei no primeiro semestre de 2020. Atualmente eu trabalho na rede privada aqui do Rio, tanto em escolas regulares e também em cursos. E eu principalmente tenho turmas de ensino médio. De vez em quando aparece no nono ano, mas é raro. Bacana. Eu queria saber o que te motivou a desenvolver esse tema de circuitos elétricos. A minha principal motivação, a princípio, foi a total dificuldade que eu tinha na faculdade, na aula de Física Experimental, mais especificamente na disciplina de Física Experimental voltada para circuitos elétricos. O nome da disciplina, inclusive, era Laboratório de Eletromagnetismo, e eu sofri da primeira até a última aula. Eu tinha uma dificuldade muito grande em fazer uma transição entre a representação esquemática do circuito e a montagem dele na bancada. E na época em que eu cursei essa disciplina, eu já participava do projeto PIBID, que foi um projeto muito importante da minha formação, e que nesse projeto nós fazíamos produção científica em sala de aula. E a produção científica era no sentido de você propor novas abordagens para que o ensino de física fosse tratado de outras maneiras dentro da sala de aula. Então eu tinha essa minha demanda pessoal, essa minha dificuldade, e eu já vivia dentro de um ambiente muito frutífero para que eu questionasse qual é a maneira como a gente ensina a física, qual é a maneira como a gente aprende a física, o que se faz em sala de aula, porque a realidade do Rio e a realidade no Brasil não deve ser muito diferente. A gente tem basicamente aulas de física que são totalmente expositivas. Os conceitos e teorias já estão cristalizados, já estão consagrados, eles são só expostos aos alunos e após isso os alunos são expostos a uma bateria de exercícios nas quais eles têm que aprender / memorizar maneiras diferentes de se resolverem diferentes tipos de questões. Então você passa 3 anos assistindo aula de física no ensino médio e você não para questionar o fenômeno que você está estudando, quais são as variáveis importantes, quais são as variáveis que não são importantes. E eu percebi isso muito quando eu entrei na faculdade, que eu cheguei em termos experimentais, em termos de formação de hipóteses,
de análise de situações experimentais totalmente cru. E eu já fazia parte do PIBID, o que me deu esse espírito crítico para questionar de fato por que a gente tem que trabalhar a física necessariamente sempre dessa maneira. Aí essa dificuldade que você teve na faculdade te levou a pensar sobre a dificuldade dos alunos de ensino médio dentro desse contexto do ensino muito expositivo e basicamente pronto, né? Bacana. Então, assim, aí a pergunta que advém direto disso é o que te motivou então a trabalhar com essa forma de desenvolver, né? Que é usando atividades investigativas, né? Trabalhar esse tema dos circuitos elétricos usando atividades investigativas. Então, voltando ao PIBID, né? No PIBID a gente é orientado por 2 professores. No Colégio Pedro II, aqui do Rio, no campus de João Cristóvão, pelo professor Vitor Fossic de Holanda Salles, que faz parte do livro também é um dos coautores. Ele falava muito pra gente, que era na época licenciando, né, sobre a realidade que ele enfrentava naquela escola, naquele contexto. E tinha também a professora Daisy Miranda Viana, que era professora nossa na universidade, então ela ajudou muito na nossa formação, ela foi uma pedra fundamental na nossa formação. Que é uma das organizadoras do livro também. E organizou o livro juntamente com você e os demais colegas. E a professora Daisy trabalha muito com o ensino por investigação. E quando eu tive contato com o ensino por investigação, a minha cabeça abriu, né? Eu fiquei assim, nossa, isso aqui foi realmente tudo aquilo que eu sempre busquei na minha vida. E é toda a felicidade que eu tinha em estudar física, e que acho que só eu tinha, nos colégios de ensino médio achavam um terror. No ensino por investigação, o aluno ele vai poder formular hipóteses, testar as hipóteses, principalmente verificar as variáveis importantes para serem consideradas na hora de você analisar um problema, verificar quais variáveis não são importantes, poder errar, poder aprender com esse erro. Algo totalmente diferente do ensino tradicionalista que a gente tem no país como um todo, onde o conhecimento ele já é dado, a teoria já é dada, e é preciso seguir aquilo ali como uma receita de bolo, com começo, meio e fim. Até o próprio ensino de física experimental, né, na universidade, ele também segue muito sempre uma cadeia de sequências, onde você não para para questionar. É o chamado roteiro, né? Não aquilo que é um roteiro, você tem que ir do começo até o fim, sempre daquela forma. E se você erra, você tem que dar um jeito de acertar, né? Ou então fazer de novo, até acertar. Até acertar. Não pode queimar nenhum equipamento, tem que estar tudo muito certinho, né? Exatamente. E da maneira como a gente trabalha nessa atividade, nessa sequência, né, de ensino por investigação, é justamente para que o aluno tenha acesso a todo o material, para que ele possa organizar aquilo que ele vai precisar para montar naquele circuito que está sendo trabalhado. Ele não deve se preocupar em eventualmente danificar nada ou em queimar nada, porque isso não vai acontecer com esse material. Ele já é pensado de maneira que o aluno possa usar sem preocupação, e principalmente o aluno possa usar o material formulando hipótese, testando a hipótese e verificando se a sua hipótese foi atendida ou se foi derrotada. E depois debater a respeito, debatendo, né, com os colegas de grupo, por que aquilo ali tem acontecido, por que a hipótese dele foi confirmada, ou por que não foi confirmada, que é o que geralmente acontece, né, na imensa maioria dos casos. E assim, ensino por investigação, eu falo aqui, eu estou na minha vida. Se queimou um aparelho aqui em casa, a primeira coisa que eu vou ver, vou estudar as variáveis que fazem com que aquele aparelho não esteja funcionando. Os porquês e os comos, né? O PC parou de ligar, o que eu faço? Vamos ver, qual será aquela pecinha que não está trabalhando direito para que o computador não ligue? Então, o ensino por investigação, ele é a grande bússola que a gente tem no grupo, e ele é muito importante. E ele é o que permite que a gente possa pensar em sequências de ensino por investigação que são tão frutíferas, né? Até aproveitando, toda vez que eu apliquei parte desse trabalho nas minhas turmas, o resultado sempre foi muito satisfatório. Os alunos, eu nunca tive um aluno que se recusou a participar de uma atividade que eu propus.
Isso é uma pergunta que eu ia fazer para você sobre a receptividade das aplicações, porque o seu TCC foi de 2020, né? Ali naquele contexto da pandemia e tal. Eu imagino que você tenha aplicado ele algumas vezes, e aí a pergunta é, desde então que você fez o TCC, se você aplicou essa sequência didática novamente, né, na atuação como docente, e é isso, né, que você comente como é que foi a receptividade dos alunos sobre o material, né? Eu não consegui aplicar, você fala assim que eu trabalho, né, que sou falando da rede privada, que costuma ter um cronograma muito enxuto e muito rápido, eu não consegui aplicar a atividade, uma das partes, né? Mas eu consegui aplicar principalmente a parte 2, numa escola, onde acabou que eu dei uma sorte, né, que teve uns feriados que não caiu no meu dia, aí meio que eu fiquei com um tempo um pouco mais livre. Eu apliquei a parte 2 dessa sequência de ensino por investigação. A receptividade foi ótima, era uma turma de terceira série, uma turma que não era uma turma muito cheia, acho que tinha em média 15 alunos, mais ou menos, e era uma turma muito desmotivada, né? Quando eu dava aula para eles expositivas, alguns copiavam, a maioria não copiava, era aquela coisa assim, muito apática, aqueles 2 tempos de aula expositiva se arrastavam, que pareciam que não iam ter fim. Agora, quando eu levei a atividade de ensino por investigação, todos participaram, até aquele aluno que era o mais bagunceiro e o menos interessado participou. Foi muito boa a experiência, virou uma marca, inclusive, né, na minha prática docente ali. Sempre eles perguntavam, a partir daquele dia em diante, quando que ia ter uma nova prática parecida com aquela, quando que eu iria levar de novo os materiais para desmontarem o circuito. Então foi muito bom. Nas turmas de curso, principalmente, onde o conteúdo ele é muito enxuto e o trabalho ele é muito rápido, eu gosto geralmente de eu levar o material e eu monto o circuito para os alunos. Só que antes de montar, eu pergunto para eles, o que você acha que vai acontecer? Vocês têm alguma hipótese? Aí eles geralmente mandam lá um grupo de situações. Uma galera acha que vai acontecer A, outra acha que vai acontecer B. Aí eu falo, vamos ver agora. Vai acender mais, vai acender menos, vai ter mais brilho ou menos brilho, vai ter brilho igual, né? Dentro do contexto ali do circuito, né? E aí uma vez montado o circuito, eles veem com seus próprios olhos. E aí, pessoal, por que aconteceu isso? O que influenciou para que esse resultado acontecesse com a gente? Por que está acontecendo? E a gente está vendo o que está acontecendo. E a recepção dos alunos assim, foi muito boa, assim, muito legal. Os alunos acabam virando uma marca, né, da aula. Da aula de circuito ela fica legal porque ela tem essas atividades, ou montada pelos alunos propriamente, ou então montada por mim e eu questionando a turma como um todo. Isso é uma coisa interessante no ensino por investigação, né? Não necessariamente você vai precisar entregar o material na mão do aluno, né? Tem até um texto da Ana Maria Pessoa de Carvalho, a partir de um livro dela, em que ela fala, você vai ter alguns experimentos, por exemplo, que vão envolver fogo, que podem ser nocivos ao aluno, mas se o professor faz o experimento, mostra para a turma, e o professor pergunta ao aluno, pede para ele levantar a hipótese, o professor faz o experimento, após o experimento o professor também de novo pergunta, por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Quais foram os fatores que influenciaram? Quais fatores não influenciaram? Só o perguntar já é fundamental no ensino por investigação. Talvez seja a principal palavra do ensino por investigação seja o perguntar. Sim, verdade. Obrigado, Matheus, pela tua participação. A gente renova aí o livro. A gente vai deixar aqui, o livro é da Livraria da Física, a gente vai deixar o link para adquirir aqui no nosso vídeo. O capítulo do Matheus está aqui, marcadinho, na parte de eletricidade e magnetismo. E é isso. Obrigadão, Matheus, aí pela participação. E a todas e todos vendo o nosso vídeo aí, boas aulas a todos e que tudo dê certo. Um abraço. Tchau.